Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do 2019 já está começando em alta na Anatex. Está de volta a promoção Anatex 30 graus. 30% de desconto à vista em toda a linha de verão na Anatex. Esse calor pede o melhor estilo de verão e com um super desconto. Anatex 30 graus. 30% em toda a linha de verão. Venha conferir. Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Quero verão! Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos para você e para a sua empresa. Buffet livre na semana por R$ 28,00. Buffet livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR 285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Que los encantos tiene tu recuerdo. Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. ProRacer, serviços de excelência para o seu veículo. Autoelétrica em geral, peças e acessórios, motores de partida, alternadores, baterias multimarcas. Tudo com muita agilidade, competência e bons preços. Agora com polimento, espelhamento, polimento de vidros, verificação de pintura, recuperação, cristalização e mascaramento de faróis. Agora em novo endereço. Na Protásio Alves 175, Trevo do Tropical, telefone 99613-1796. ProRacer, serviço de excelência para o seu veículo. O assunto do Roda de Conversa de hoje tem se intensificado cada vez mais. O tema não é atual, mas continua sendo preocupante: a violência contra a mulher. Em recente levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública, conclui que Lagoa Vermelha é o município da região da Serra com mais casos de violência doméstica registrados. O estudo teve como base registros efetuados do período de 2012 a 2018. O município tem 13,9 mil habitantes do sexo feminino e registrou 3 homicídios e 4 tentativas do ato. Além disso, foram contabilizados 20 estupros, 533 agressões
e 1.473 ameaças. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu te convido a assistir um vídeo sobre esse assunto. E o Roda de Conversa de hoje recebe a psicóloga Thaíse Daniele e também foi convidada a primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Raquel Dalberto, que não se compareceu, não se fez presente. Thaíse, boa noite. Boa noite, Silvana. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Thaíse, você como psicóloga, 11 anos de profissão, não é mesmo? É possível perceber um provável agressor? Silvana, quando a gente fala em perfil de pessoas, principalmente se tratando de um agressor, não é adequado, né? Ou não teríamos como estabelecer algo nesse sentido, né? Porque se a gente está olhando para essas situações e que nos chocam, né, pela violência, pela agressividade que envolve essas situações, né, esse homem, esse agressor, ele pode ser, por exemplo, um usuário de drogas, ele pode ser uma pessoa que abusa do álcool, enfim, mas eles acabam sendo agravantes, né, numa situação de agressão contra qualquer pessoa, seja ela mulher ou, enfim, né, qualquer outra vítima. Mas elas não necessariamente têm um padrão, né? Tem que entender o contexto, tem que olhar para esse sujeito como alguém individual, como uma história que é o que possa entender o que leva essa pessoa a se tornar um agressor. Então, na maioria das vezes, Thaíse, quem agride filhos, esposa, parceiro, parceira, também pode ser um agressor de outras pessoas? Pode. Em sua maioria? Em sua maioria pode. Mas o que a gente precisa olhar é que, assim, uma pessoa que é hoje um agressor, né, que comete violência doméstica ou que tem atitudes agressivas na sociedade, ele vem com uma tendência desse comportamento, mas a gente não tem como dizer que, de fato, ele tem tais e tais características para qualificar ele como um agressor, né? Ele, então, é uma pessoa que tem uma história que, infelizmente, tem esses detalhes, assim, não tão legais. E, Thaíse, tu colocaste, então, que esse agressor pode ter a questão do álcool, a questão de ser um usuário de drogas, entre outras situações. Para desencadear um agressor, tem relações também com a infância? Como ele viveu a infância dentro da sua família? Silvana, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, né, de uma forma resumida, assim, o que é algo natural, né, que faz parte da vida, assim, o ideal é o quê? É uma criança que seja pelo seu cuidador, seja ele mãe, enfim, quem faça esse papel, né, possa receber, seja cuidado, receba o sentido, porque ele, quando criança, quando bebê, ele não sabe o que está acontecendo, né, então ele precisa ter o carinho, ele precisa ter a atenção, o afeto, né, e o sentido, que é o exemplo que toda mãe sabe, é quando o bebê chora, já sabe identificar se é fome ou não. Né? Na medida em que ele nasce num ambiente em que é vulnerável, seja ele, né, a violência, enfim, o ambiente que for, né, de vulnerabilidade, ele não tem como entender sozinho que isso está acontecendo. E daqui a pouco, sim,
pode ser que a infância dele o leve para isso, mas não necessariamente é determinante, né? Pode ser que ele tenha vivido algo muito ruim, mas que lá na vida adulta ele se torne uma pessoa que conseguiu superar esse momento delicado, né? Perfeito. Então, o ideal é que fosse sempre bom, né? Mas que fosse regado de sentido, de cuidado, mas às vezes não é. E quais são os problemas psíquicos que a agressão à mulher pode gerar nela, baseado nas experiências que tu tiveste aí com os teus clientes? Silvana, na verdade, o que a gente entende e que a gente percebe é que as mulheres, elas acabam tendo uma postura, um sentimento de desvalia, né? Que é por incessantes agressões verbais dos seus companheiros ou de um familiar, enfim, que acaba desqualificando ela, e isso entra como se fosse uma intromissão, algo realmente devastador, né? E aí tem impactos na autoestima, tem impactos na capacidade de enfrentamento dessa mulher, de poder encarar essa situação e dizer, não, eu não quero mais viver isso, né? E aí pode ter depressão, né? Os quadros depressivos dos leves aos graves, né? Transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que é quando a pessoa realmente vive uma situação muito intensa e aí acaba momentos assim revivendo essa situação, né? Transtornos de ansiedade, enfim, uma infinidade de coisas de situações ou de patologias que possam surgir, né? Mas também é a forma com que esse trauma acaba se manifestando para essa pessoa, né? Que é diferente. Exatamente, cada pessoa vai reagir de uma forma. Alguns vão conseguir romper esse ciclo da violência e conseguir enfrentar essa situação de cabeça erguida e levar isso a um aprendizado e poder dividir com outras pessoas vítimas também, e outras talvez não consigam, né? E aí incorre num sintoma, seja ele depressivo, enfim, diversos aí que possam surgir. O ideal então seria a busca por uma terapia, a procura por um profissional nesses casos, Thaís? Sim, eu acho que o início de tudo é a busca por romper com esse ciclo da violência, que é poder encontrar meios de poder enfrentar esse agressor de uma forma em que ela consiga se libertar desse momento, desse sofrimento, né? E aí sim poder buscar os órgãos competentes, né? A polícia, se for o caso, buscar o serviço público de saúde, né? E que vai ter uma rede de apoio adequada com psicólogos, psiquiatras, se for o caso, né? Para poder contribuir, né, com o bem-estar, né, dessa vítima. Lembrando que você que está acompanhando a nossa programação, o Roda de Conversa hoje falando sobre a violência contra a mulher, com a convidada Thaís Daniele. Você também pode mandar a sua sugestão, a sua opinião, a sua pergunta através do nosso Facebook da Lagoa TV. O Bruno já está dando boa noite pra gente. Obrigada por estar acompanhando o Roda de Conversa desta noite. Thaís, a agressão psicológica, ela pode ter os mesmos efeitos do que uma agressão física, não é mesmo? Sim, a diferença é que a física a gente enxerga, né? É o olho roxo, é um braço machucado, né? E a psicológica é o que está dentro, e aí talvez possa não ser percebido pelos outros, mas é tão dolorido quanto o que aparece aos olhos. E algumas ações, você que vive em família, que vive com os teus colegas de trabalho, como pode se perceber através de uma mulher que ela possa estar passando por essa situação? Quais seriam os cuidados que a família, os colegas de trabalho, o ambiente que ela vive pode perceber que ela possa estar passando por essa dificuldade no lar? Olha, eu acho que é muito sutil a questão do... É muito delicado, melhor dizendo assim, a questão do como abordar, né, essas vítimas. Primeiro porque elas se sentem envergonhadas, né? Se sentem às vezes até culpadas por alguma situação. Então, assim, os familiares, os amigos
precisam perceber as diferenças no comportamento, que por vezes serão sutis, né, que vai tentar esconder de alguma forma, né, por medo de repressão, né, de outros... Ser considerada errada. Exatamente, de ser julgada por algo que, na verdade, ela está sendo vítima. Né? Então, assim, é importante que os familiares, que as pessoas, os vizinhos, os amigos, tenham esse olhar cuidadoso, né? Que é tentar olhar se tem algum indício realmente de violência ou não. Perfeito. Antes do intervalo comercial, a gente vai dar uma olhadinha aí em mais um vídeo relacionado a esse tema. Vamos lá? Meu nome é Flávia Regina Bach, eu tenho 43 anos e eu sou professora de judô. Sempre foi violento, desde do primeiro mês, né, que nós já estávamos morando junto, casados, ele já começou a demonstrar violência assim extrema. Fora todo o abuso físico que tinha, também tinha muita ameaça. E primeiro era contra a minha vida e depois, quando eu tive as crianças, contra a vida das crianças. Inclusive de chegar ao cúmulo de mandar escolher entre um dos dois. Quando foi em 2013, tem uma instituição chamada Casa Beth Lobo. Fui orientada pela minha psicóloga, porque eu cheguei ao ponto de estar fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, devido aos maus tratos e todo tipo de abuso. Ela me orientou a procurar essa Casa Beth Lobo, porque chegou num estágio assim que as crianças estavam correndo risco assim iminente. E na Casa Beth Lobo me explicaram sobre a Delegacia da Mulher, o que é a DDM, o quanto eles poderiam me ajudar, inclusive com abrigo, se fosse necessário. Se aquela medida protetiva tivesse sido dada para mim naquele momento, a minha vida teria sido outra a partir daquele momento, porque ele não sairia rindo da minha cara, dando tapa nas minhas costas, daqui a pouco eu estou chegando lá, me aguarde. E as ameaças que foram feitas, esse homem invadiu a minha casa, ele invadia a minha casa durante a noite, arrastando machado, arrastando facão, vestido todo de preto, com touca ninja, ameaçando eu e meu filho que ele iria matar, nos matar, se a gente fosse novamente pedir apoio na delegacia. Se a medida protetiva já houvesse saído naquele mesmo instante, que ela viu que era necessário, que a equipe dela toda, inclusive psicólogos, conversaram com ele, viu que ele era extremamente perigoso, a minha vida teria sido outra a partir daquele momento. Em 30 dias, eu perdi 20 quilos de desespero. Eu não comia, eu não dormia, porque eu ficava em vigília 24 horas. Foi terrível o que eu passei. No meu caso, eu sou retrato vivo aqui. Eu ainda estou conseguindo falar. Eu estou olhando para a câmera e conversando. Vocês estão me entrevistando. Eu estou tendo essa oportunidade. Muitas não vão ter, muitas não tiveram. E a mim mesma, eu nunca fui atrás justamente pela impunidade. Porque se a pessoa vê que dentro da delegacia já se pode ser feito a justiça, pelo menos temporária, daquela família, daquelas pessoas, dos filhos e da mulher que está sofrendo a violência, o agressor ele vai ficar muito mais intimidado. Agora, a gente sai da delegacia, todo mundo junto, a pessoa ameaçando na porta da própria delegacia, a pessoa, no caso dele mesmo, ele mesmo ria dentro da delegacia. Ele falou assim, mas isso aqui não é nada, aqui não tem lei, aqui vocês jamais vão me prender. Nunca ela vai conseguir a medida protetiva. Inclusive a gente já sofre humilhação do próprio agressor dentro da delegacia, porque ri da sua cara. Em nome de Deus, não tenham medo. Se vocês tiverem que morrer, vocês vão morrer denunciando ou não. Pensem em vocês, pensem nos seus filhos. E lutem, façam como eu estou lutando e como outras também. Não tenham medo de denunciar. Não tenham medo, vão à luta, em nome de Deus, por vocês e pelas crianças que estão com vocês também. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar. Quero verão! 2
2019 já está começando em alta na Anatex. Está de volta a promoção Anatex 30 graus. 30% de desconto à vista em toda a linha de verão na Anatex. Esse calor pede o melhor estilo de verão e com super desconto. Anatex 30 graus. 30% em toda a linha de verão. Venha conferir. Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Quero verão! Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos para você e para a sua empresa. Buffet livre na semana por R$ 28,00. Buffet livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR 285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Que los encantos tiene tu recuerdo. Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Pro Racer, serviços de excelência para o seu veículo. Autoelétrica em geral, peças e acessórios, motores de partida, alternadores, baterias multimarcas. Tudo com muita agilidade, competência e bons preços. Agora com polimento, espelhamento, polimento de vidros, verificação de pintura, recuperação, cristalização e mascaramento de faróis. Agora em novo endereço, na Protásio Alves 175, Trevo do Tropical, telefone 99613-1796. Pro Racer, serviço de excelência para o seu veículo. Estamos de volta, é o Roda de Conversa, hoje falando sobre a violência contra a mulher, recebendo a psicóloga Thaíse Daniele. Thaíse, a gente sabe que a agressão doméstica não depende de classe social, não é mesmo? É, exatamente. Talvez a gente crie uma falsa ideia de que as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, que têm uma situação econômica mais desfavorável, possa ser as pessoas que enfrentem mais situações como essa, né? Mas o que a gente percebe e o que a gente precisa estar atento é que outras pessoas com condições financeiras melhores, inclusive com conhecimento do que a gente fala hoje sobre o assunto, né, possa estar enfrentando dificuldades, né, de enfrentar essa violência e de poder passar por ela e de uma forma com que possa retomar sua vida, retomar sua rotina de uma forma tranquila, né, sem esse sofrimento todo.
E as mulheres estão buscando mais independência no mundo atual através principalmente do trabalho. Muitas vezes elas não conseguem se desvincular desse agressor justamente por uma questão econômica e até questão familiar, por ter filhos. Como é que é essa situação? Como é que você recebe isso no teu consultório, as estatísticas? Ou como é que você poderia falar sobre isso pra gente? O que a gente percebe, e isso é algo que aí a gente está falando também de questões culturais, né? De que sim, as mulheres elas vinham numa postura de ser quem ficava em casa, quem cuidava dos filhos, da família, né? E acabava numa posição de submissão, né? Diante de qualquer situação. E de fato, hoje em dia, embora ela esteja conseguindo trabalhar, ser uma pessoa bem-sucedida no âmbito profissional, ela acaba, às vezes, se submetendo a uma situação de violência para não perder o ambiente familiar ou pelo um motivo que ela considera muito importante, que é os filhos, né? Daqui a pouco o medo de um julgamento, né? De pessoas que talvez não consigam entender a situação que ela está vivendo, né? Então, são diversos fatores e que acaba dificultando esse rompimento com essa cena. Né? E pela própria cultura que se estabeleceu durante... É milenar, né? Essa questão do machismo, do não sai com essa roupa, não fala com fulano, não... Isso tudo pode gerar uma agressão. O que, nesse sentido que tu traz, né, Silvana, o que a gente tem que observar é o quanto as mulheres acabam, para evitar uma situação de violência, para evitar uma discussão um pouco mais pesada, digamos assim, ela acaba se sujeitando a abrir mão das suas coisas, né, de suas preferências, de seu momento de lazer, em detrimento de uma vontade de um companheiro que talvez por uma relação de poder ele se ache no direito de impedir isso, né? Então, mais uma vez, uma situação de submissão em que ela acaba evitando algo, deixando de lado algo que ela gosta, que isso é importante para ela. Isso pode ser o início. Pode ser o início. O que a gente percebe, o que a gente lê é que às vezes a violência física, ela vem depois de muito tempo ter acontecido violência psicológica, violência verbal, palavras de humilhação para aquela vítima, né? Então, quando chega no ponto de realmente vir uma agressão física, ou daqui a pouco... a gente escuta tanto, né, questão de feminicídio, enfim, já vem uma Tem um história. histórico. Isso, se for ir a fundo, realmente isso, em coisas simples, vai estar acontecendo. E Thaís, o que geralmente o agressor alega? Olha, tem muitos relatos que a gente vê de que sim, tem essa postura do poder, de que é ele que manda, ele que é o provedor, o dono lá daquela mulher, verdade, por exemplo, né? Mas assim, acontece de eles ficarem sabendo que receberam a denúncia, enfim, a intimação de que precisam lá prestar um depoimento e daqui a pouco haver uma negação, assim, né? Do tipo, não, eu não fiz isso... Né? E aí a gente está falando também de pessoas que possam ter uma estrutura emocional, assim, com uma patologia mais grave daqui a pouco, algo que realmente possa também estar justificando isso. Mas é difícil para o agressor assumir que ele está cometendo esse erro. E percebe-se também por vários relatos, né, os próprios vídeos que a gente assiste, que nós assistimos inclusive é que às vezes a mulher ela passa por isso sozinha. Por mais que um vizinho, que um familiar, a tal da em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Já é um tabu isso, né? Não existe. Tem que meter a colher sim e tem que auxiliar para que essa mulher possa ter uma vida digna, não é mesmo, Thaís? O que é importante dizer que
a mulher, assim, ou a vítima da violência, ela acaba se sentindo culpada ou envergonhada com a situação, né? Então, é uma das coisas que acabam impedindo dela buscar ajuda. O que é importante também dizer nesse sentido, que a mulher, ela precisa, ou a pessoa que está vendo essa situação, precisa ajudar ela a entender que ela precisa romper esse momento, essa situação traumática, né? Porque você não pode passar a se tornar comum e ela achar que aquilo é comum no dia a dia dela. Isso, e aí ela vai criando meios para poder enfrentar essa situação. Foi só uma vez. Exato, ele vai melhorar. E questões, por exemplo, do afeto da mulher, por exemplo, falar que gosta do marido, que é uma pessoa importante para ela e que faz com que ela permaneça, né, nessa situação, né? Então, enfrentar a violência, né, ajudar a vítima a enfrentar essa violência, poder respeitar a autodeterminação dela, né, para que ela possa mudar esse padrão de relacionamento, né? Ao passo que ela encontrar recursos, criar meios, estratégias para poder enfrentar, ela vai conseguir sair desse meio. E ser feliz, né? Exatamente. Todas as pessoas merecem isso. E sobre esse assunto, a gente vai voltar aqui para a Lagoa Vermelha e falar de um projeto de lei, Casa de Acolhimento para a Mulher que Sofre Violência Doméstica, que estão nos projetos da administração municipal, que já desempenha um trabalho nos ESFs, no CRAS, né? Dando esse apoio às famílias, em especial para as mulheres. E a gente vai ouvir agora, aqui no Roda de Conversa, o prefeito municipal, o Bonotto, então, que vai falar um pouquinho sobre esse projeto que está sendo realizado, que está sendo encabeçado. Muitas vezes acontece ela ter que fazer o registro dessa ocupação. Eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento, e o primeiro passo é justamente esse, Giovanni, trazer à tona. Quando se trata de violência doméstica, existe ainda um contexto bastante velado, né? Se lembrando sempre que nós nos manifestamos através dos índices oficiais, porém, utilizando o bom senso e a retórica que nos observa, é possível, Giovanni, que nós tenhamos ainda mais ocorrências do que são registradas. O que se faz imperativo é a ação para que se possa minimizar esses efeitos através tanto da conscientização quanto da instituição de medidas que possam vir a auxiliar. Lembrando que a violência doméstica, ela tem uma peculiaridade, né, que ela traz efeitos danosos, né, sobre todo o círculo familiar, e não apenas a mulher em si, as crianças. Nesse sentido, já no ano passado, Giovanni, até por iniciativa do gabinete da primeira-dama, se iniciou o desenvolvimento de um trabalho que ouviu a delegacia, também como alguns vereadores, né, e na instituição de uma possibilidade de acolhimento das mulheres vítimas de violência, porque, veja bem, muitas vezes acontece ela ter que fazer o registro dessa ocorrência, né, e ter que voltar para casa, para o mesmo ambiente do agressor. Então, isso é um complicador, é uma das dificuldades, e isso está sendo trabalhado para ser alterado, né? Nós estamos trabalhando na forma tanto da instituição de um projeto de lei que prevê a possibilidade de pagamento do afastamento dessa esposa do vínculo familiar, ao menos durante um determinado período, que seria o clímax da violência, por assim dizer. Verdade. Quanto à instituição do que nós chamamos de quarto rosa, que será construído juntamente com o novo lar do idoso, né, que está sendo reformulada, a antiga PAI, passará por algumas reformas e contará com este possibilidade de abrigamento temporário. O que se fala é no período de 48 horas após o registro da ocorrência, até que as outras instituições possam atuar no sentido de afastar o agressor do vínculo familiar e permitir dessa forma. Porém, é lógico que quando nós falamos essa situação é quando já ocorreu o delito, e é necessário também que se faça um trabalho intensivo de prevenção à violência doméstica, que, como comentamos, tem uma peculiaridade bastante difícil, né? Mas que, no entanto, precisa ser enfrentada.
Essa então foi a entrevista concedida no Bom Dia Cidade pelo prefeito municipal de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. E agora a gente volta a falar com a nossa convidada, a psicóloga Thaís Daniele, sobre o Atlas da Violência. Tu tens uns dados bem interessantes em relação a isso, não é mesmo, Thaís? Isso. O Atlas da Violência, ele é como se fosse um documento que consta várias pesquisas relacionadas ao mundo, ao nosso país, né, estratificando como é que é o cenário de violência das mais diversas, né, seja eles homicídios, seja eles, enfim, violência com relação à mulher e outras mais. Então ele traz dados assim bem significativos de mulheres, né, como a gente já falou aqui, que daqui a pouco já vinham sofrendo violências de outro tipo e que foram assassinadas, né, porque chegou ao ápice da situação. Então é um relatório bem bacana, assim, de poder ler e entender um pouquinho de como é que a gente está, aonde a gente está inserido, o nosso estado, né, o nosso país com relação ao mundo, né, porque a violência, ela não é algo só aqui do nosso município, mas ele está em todos os lugares. Com certeza. Quero agradecer de coração, Thaís, por ter aceito o nosso convite, por ter se disponibilizado em estar aqui com a gente. Essa é a psicóloga Thaís Daniele, então, que abriu esse leque para a gente falar um pouco sobre a violência contra a mulher. Mulher, cuide de você, se ame em primeiro lugar, seja feliz. E é com mais um vídeo que a gente vai encerrar o nosso Roda de Conversa de hoje, desejando a você uma ótima noite. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o Dia das Mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores.